Olá, estamos no ar com mais um episódio do UrbaCast e olha, hoje eu recebo aqui um convidado muito especial que tem muita história para contar pra gente. Ele criou no Urbanova a primeira academia country do mundo e essa academia vem fazendo um grande sucesso em todo o país, porque ela é muito diferente. E hoje a gente vai falar mais sobre o celeiro e também sobre a história do cowboy Felipe Vilas Boas. Isso. Cowboy, seja muito bem-vindo ao UrbaCast. Obrigado, Fabi. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado você que acompanha a gente desde o comecinho. Desde o começo. Gente, o Cowboy marcou uma reunião comigo, porque ele queria divulgar a academia que ele estava abrindo. Eu não sabia do que se tratava. E nós marcamos um café no Que Era o Café. E ele chegou todo sujo, da roça. Não é? Cheguei lá, cheguei do jeitão mesmo. Tava no batidão, né? Tava no batidão e eu falei, que diferentão esse dono de academia. E aí, então, eu já quero, nesse sentido, pedir para você falar como nasceu o celeiro. Muita gente pergunta isso aí pra mim, né, cara? Como é que foi essa ideia, né, cara, né? Lógico que tem a combinação, que eu sou do mundo do agro desde muito novo, né? E então eu sempre acompanhei isso, de estar na vivência do campo, vivência de animais, mas para que todo mundo ache, pô, o cowboy é só do agro. Não, a minha profissão é a educação física, é a atividade física. Eu sou educador físico, né? Então, eu vim do boxe, o boxe que me trouxe fui lutador de boxe, o boxe que me trouxe para atividade física. Depois eu fiquei apaixonado por esse mundo da musculação, por esse mundo do treinamento, né? Então, mas a ideia do celeiro foi muito engraçada. Um dia, quando a gente estava na pandemia, minha filha nasceu no dia 20 de abril de 2020, quando iniciou o negócio de lockdown, e fechava, abria. E a gente acabou arrendando um sítio em São Luís do Paraitinga. Lá em São Luís do Paraitinga, e certo dia eu estava numa sacada assim, que tinha na casinha onde a gente arrendava, a gente pensou que o mundo ia acabar, né? Cowboy já começa a plantar batata, já começa a plantar... Vamos plantar para sobreviver. Vai acabar o mundo e vai. E nisso, a gente, certo dia lá, não tinha... As lojas estavam todas fechadas, né? Então, eu acabei comprando um celeiro para minha filha. Porque não tinha loja de brinquedo, até que eu tinha que pegar lá no correio de São Luís do Paraitinga. Aí eu peguei a caixinha, trouxe um celeiro. Aí o cowboy tava ali velho, já tava ali tomando uma cerveja ali, cansadão, e eu olhei pra minha filha brincando ali na sacadinha do rancho ali, e eu falei pra minha mulher, se o mundo não acabar, um dia eu vou montar uma academia com aquele jeitão ali, ó, de celeiro. Olha! E mulher, com o jeito que vocês são, né? Vai inventar outro trem, pelo amor de Deus, não vai inventar outro trem. E aí foi assim que surgiu a ideia. Caramba! Numa brincadeira, né? Foi um insight que você teve. Eu falei, ali. Vou montar. E aí, desse dia até a abertura da Academia do Celeiro, como é que foi? Porque não é uma academia convencional, né? Queria que você explicasse para quem ainda não conhece como é o celeiro, como que você idealizou essa estrutura que tem hoje e faz um sucesso enorme. Graças a Deus. Faz um sucesso bacana, cara. Eu tenho uma trajetória de trabalho, de história de vida. E tanto eu como minha esposa, Nathalie, ela que está assistindo, te amo, princesa. Ah, gente, a Nathalie é parceiraça do cowboy. Para me aguentar só ela mesmo. Parceiraça do cowboy. Para aguentar só ela mesmo. Ela abraça todas as loucuras. A gente inventa essas coisas, não sei o que mais, de corridas, não sei o que mais. Eu faço ideia e falo assim, tô aqui, meu amor. Ó. E ela faz. Aí eu vou lá pra roça, cuidar do gado lá, e ela vai lá, ela vai e ajeita mesmo, cara. Então, o que aconteceu? A gente acabou seguindo esse sonho, né? Porque a gente tem muita coisa, a gente sonha com muita coisa, todo mundo sonha com algo, né? E você sonhar e não concretizar aquilo e não tentar, né? Meu falecido pai falava. Meu pai era, acho que dos homens que eu conheci, eu acho que é o que menos falou em vida, né? Meu pai pouco falava. Ele era brutão, sul-mato-grossense, né? E ele falou, meu filho, na sua vida você vai ter umas 3 chances só. Em toda a sua vida, você vai ter umas 3 chances só. Então, quando chegar uma boa, você acredita em você, acredita em Deus, vai lá e segue.
E a gente pegou... Todo mundo acha que o cowboy é fazendeiro milionário. Não. A gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha. Minha esposa trabalhou a vida inteira, eu trabalhei a vida inteira até... Na época que a gente pensou no celeiro, aí ela tinha 32 e eu 36. Falou, vamos... A gente acreditou nisso, né? Eu lembro que quando a gente foi tomar esse café, o dia da inauguração, né? Eu já tive outros comércios já, né? Já tive comércio de restaurante caipira, já vendi carneiro, já vendi... Até aqui na Urbanova Nova, aqui, que alguém que está assistindo aí já comprou o Nato Horta. Que você entregava verdura, né? Então, assim, o cowboyzão já fez tudo. Já. Então, eu lembro que esse dia... Já foi modelo também. Já fui modelo, cowboyzão. Já foi surfista. Já fui lutador, já fui bombeiro. Nossa Senhora. Bombeiro. Tem então, isso, a gente vai chegar nessa parte do bombeiro também. Cowboy herói do Urbanova. Então, eu lembro que o dia de inauguração, né, a gente começou a procurar lugares... Não, inauguração não. O dia que a gente começou a procurar lugares para né? E eu sempre reflito com Deus ali, eu paro, penso, peço para Deus me indicar o melhor caminho, né? E quando você fica... Eu sou autossuficiente, não sei o que mais, assim, tudo bem, você pode ter sua confiança, mas quando você confia em Deus é diferente. A vida fica mais fácil, né? Então, assim, eu pedia muito a orientação para Deus. Onde eu vou colocar esse celeiro? Aonde eu vou colocar esse celeiro? Ia para lá, ia ali perto do Alphaville, depois eu fui lá na Xixi Fume, que tinha um espaço lá, que é um espaço que é de uma antiga... Ali praticamente na frente, perto do Madrimol ali, tem um espaço grande ali que tem um maquinário antigo lá, um galpão. Falei, não sei o que mais, papapá. Aí fui para outro lugar, E certo dia apareceu aquele espaço lá. Apareceu aquele espaço. Uma pessoa que eu tenho como irmão meu, que é o Paulo Brugger, ele acreditou em mim. Ele que é o dono do terreno lá, ele acreditou, né? Então, quando a gente chegou para... Ele não me conhecia, a gente morava no mesmo condomínio e ele não conhecia, tanto ele quanto a Laura. E a gente chegou no espaço, né? Perguntei de quem que era, e ele tem aquela esquina inteira lá. Eu falei, mas o que você... Ele perguntou, eu falei, estou interessado no terreno, né? Mas o que você quer montar aqui, cara? Eu falei, então, rapaz, estou querendo montar uma academia. Olha, academia, mas no meio aqui do... Falei, academia, mas academia, mas no formato de um celeiro. Aí ele olhou para a esposa dele e falou, tá vendo? Ó? Você fala que eu sou doido? Ó? Olha isso aí, ó. Isso aí é mais doido ainda. E acreditou, cara. No dia seguinte ele falou, ou você constrói ou constrói. Foi lá, tocou e ali é um ponto abençoado por Deus mesmo, né? Lá no celeiro tem até os pontos de TV. Na última hora eu ia colocar TV, né? Colocar uns trem lá pro pessoal assistir. Eu falei, cara... Aí eu olhei bem pra janela, assim, e falei, cara, não precisa de TV. Não precisa. A paisagem já... A Serra da Mantiqueira ali, já não precisa mais TV. Tem os bichos passando, o pôr do sol, o nascer do sol, que a gente acompanha ali. É um lugar muito privilegiado mesmo. Agora, lá é uma academia convencional de musculação. Ela tem a temática country... Mas tem o farm work. E aí eu quero que você explique o que é o farm work e como é que surgiu essa ideia. Porque aí até então você montar uma academia no formato de celeiro, ok. Mas aí você desenvolver uma aula farm work que não existe em lugar nenhum do mundo. Como é que é isso? Explica pra gente. O que a gente diz, né? Quando vai descer ladeira, já solta o freio de mão, desce de uma vez, já né, cara? Já vai. Já desce de uma vez. E eu sempre vi quem trabalha na roça, geralmente quem trabalha na roça mesmo, né? Quem fica com o paeiro fumando cigarro lá no canto, lá olhando, não. Quem realmente trabalha na roça tem uma força absurda de descarregar caminhão, de levantar, de não sei o que mais, de carregar um feno para cá, um saco de ração para lá, colher, plantar. Então, assim, tem uma força boa. E um funcionário meu, numa certa ocasião, a gente foi descarregar um caminhão e hoje ele deve estar com 68 anos, mais ou menos. Isso é quase 70. E eu fui atleta, assim, né? Não era mais atleta, mas sempre treinei muito. E a gente começou a descarregar o caminhão porque foi um motorista muito velhinho, mais velho que ele ainda.
E a gente começou a descarregar o caminhão, era meio-dia, tinha que descarregar o caminhão, senão ia começar a chover, o caminhão estava sem a lona por cima. E a gente começou a descarregar, eram 300 sacos de farelo de trigo. Então a gente foi descarregando e vai. Cara, quando deu uns... É muito peso. E estava só eu e esse funcionário meu mais antigo. Quando deu mais ou menos os 160 sacos, assim, eu já estava botando os bofs para fora. E ele, o velhinho lá, aí uma hora para aí, seu Ricardo, conta essa história direito aí, você nunca treinou mesmo? Você não, seu Felipe, aqui é só a roça mesmo, você pegar no braço dele, assim, um braço desse tamanho. E eu sou especialista em biomecânica, então a biomecânica, na verdade, você estuda os movimentos, você olha, você faz uma determinada pessoa fazendo movimento e você vai ver o que vai, que o músculo usa, que a articulação usa. Então, eu comecei com papel, jeitão meu, você conhece, né? Vai ver. Jeitão mesmo. Então, assim, eu comecei a olhar o pessoal mexendo no galpão, eu ia lá e anotava. O cara puxando um trator lá, aí anotava. Via plantando, anotava. Via qual eixo pegava, qual músculo, qual amplitude de movimento, anotava. E aí, foi assim que eu criei o Farm Work. Você desenhou os equipamentos. É. Então, para quem não sabe, explica para quem não conhece. Como que funciona esse circuito? É uma aula funcional? E aí você colocou gente lá para carregar galão, subir no morro. Você botou todo mundo para trabalhar na roça. É que o princípio de treinamento a gente sempre tá ou sustentando algo, ou puxando algo, ou empurrando algo. Em toda a atividade física, você está sempre fazendo isso. Ou com movimento de força, ou movimento de explosão, ou movimento de resistência, você está sempre fazendo essas três coisas. Puxando, empurrando ou sustentando algo. E dentro desse princípio, né, a gente criou tantos movimentos, né, que a gente simula que está carregando um caminhão, simula que está empurrando um engenho, simula que está levantando uma carroça, né? Tem até umas carroças lá que a gente não simula não, a gente levanta mesmo. Então, simulando que estamos levando galões de diesel para o trator. Então, assim, com esses movimentos, né, com esses estímulos, a gente criou o Farm Work. E o Farm Work, na verdade, a gente pega, lógico, ninguém vai ficar trabalhando ali o dia inteiro como um trabalhador do campo, um trabalhador rural. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar dentro de 50 minutos a uma hora, a gente intensifica esse trabalho, né, desse treinamento, desses movimentos específicos, e aí judia do povo lá. Aí o chicote está lá, aí o abacaxi pega preço mesmo. E deu muito certo, porque certo, a aula é um sucesso, a aula é lotada e conquistou todo mundo. Então foi essas duas coisas, né? O celeiro, você chega lá, né? Muita gente passa lá, pergunta, mas o que é isso aí? Tem cavalo dentro? O que tem aí dentro? Eu né? lembro que quando começou a construção, começou a erguer, ficou tudo, não é um restaurante? O que é aquilo? Foi assim, aquele buchicho no bairro, né? Até a gente chegar com a informação de que era uma academia country. E teve um vídeo que viralizou, né, sobre a academia. E aí você recebeu comentários de quem lá no post? Ixi, foi Sula Miranda, Lucas Lupo, Léo Stronda, um monte de gente lá, cara. E aí rompeu, então, essa barreira de São José dos Campos. E hoje a Academia Celeiro é conhecida, então, em todo o Brasil. Você também já me contou que você recebeu muitos contatos de pessoas de fora. Conta um pouco para mim sobre isso. Assim. Isso que é uma novidade que eu vou contar de antemão aqui no UrbaCast, que a gente vai vender franquias a partir disso aí, né? Então, assim, a gente ia fazer uma filial em Goiânia, né? A ideia inicial, eu com meus sócios, com o Paulo Irã e com a Ana Júlia, a gente acabou entrando em sociedade, e a gente ia montar uma filial em Goiânia. Mas aquilo começou, porque assim, meu pai mexeu muito tempo com fazenda, eu tenho uma filhinha, você sabe, a Batatinha. Um beijo, filho, papai te ama. A gente ia fazer uma filial, e assim, mas como meu pai sempre, a gente ia para uma fazenda, mexia, e eu não enraizava. Eu não enraizava em algum lugar. Eu fazia amigos e tinha que sair porque meu pai estava mexendo com gado em outro canto. Aí chegava no canto e eu não queria fazer essa mesma coisa com a minha filha. E eu falo que São José, eu estou há 6, 7 anos aqui, São José me acolheu muito bem aqui.
E de uma forma especial, o bairro de Urbanova, eu achei... Porque minha esposa, que para quem não sabe, a Nathalie você sabe que é o oposto, né? A Bela e a Fera, né? A Nathalie, né? A Fabi conhece, amiga nossa. A Fabi a Nathalie é uma mulher linda, delicadinha, loira. Toda não sei o que mais, né? Então, assim, a gente conseguiu alinhar as duas coisas, né? Porque ela gosta mais de cidade, né? E se eu pudesse acampar na roça, morar o dia inteiro, eu ficava ali. Então, a Urbanova tem os dois, né, cara? Você tá ali do lado da roça, você tá morando ali, né? Eu moro ali perto da roça ali, então moro nos condomínios, mas moro perto da roça. Então, assim, a gente consegue tudo ali. Tanto é que eu moro aqui, a celeira é aqui, onde eu crio gado é aqui. Então eu consegui... E a Urbanova me acolheu muito bem. E assim, eu falei, eu prometi pra minha filha, assim, eu falei assim... a gente vai enraizar nesse lugar aqui. E dali a gente... Você vai crescer aqui. Então aí, por esse motivo, eu falei assim, eu não vou abrir filiais. Eu vou ajudar a dar um boom nesse... Eu acho que essa experiência que eu tive do celeiro, de tudo assim, Fabi, assim, de construção, é muito gostoso aquilo ali, né? Não é porque é nosso, não, mas assim, de cada detalhe, de você pensar em cada detalhe, de cada enfeite ali, da onde vai vir o pôr do sol, o celeiro, assim, é uma experiência diferente, assim. Já é gostoso trabalhar com o que a gente ama, né? E com o que a gente ama trabalhar daquela forma, eu falei assim, poxa, eu preciso que os franqueados sintam isso aí, né? Então, assim, o celeiro eu falo que a gente tem até alguns slogans. Cada hora o cowboy cria um, né? A gente fala que o celeiro, a gente não faz só alunos, né? A gente faz amigos. E amigos a gente cuida bem. Amigos a gente tem que cuidar bem. Então, acho que é legal a gente destacar, né? Que a gente não está falando de uma estrutura. Tem gente que acha que você é um personagem ali. Então, assim, o cowboy não é um personagem. E a gente não está falando só dessa estrutura. Tem uma questão da essência do trabalho de vocês também, que eu acho que se diferencia das academias convencionais, né? Eu pratico atividade física lá e a gente percebe que o clima ali é diferente, né? Muita amizade, muita família, você conhece todo mundo ali e o jeito com que você lidera e você treinou a sua equipe. Então, tem uma assistência toda diferente ali também, né? Ninguém fica sozinho. E eu acho que você dá muito valor não só para o corpo, você dá valor para a saúde e de como que a atividade física pode melhorar a vida das pessoas. Então, eu quero que você fale um pouco também sobre essa essência do celeiro que vai além da estética e de tudo isso. Eu acho que você treinar uma pessoa, você ser um professor, né? Você ensinar, eu acho que está... dentro de uma aula, do que for, você tá embutido um monte de valores, né? Então, assim, você chegar lá e eu saber seu nome, falar, Fabi, como é que você tá? Como é que tá as coisas? Como é que tá o Edu? Então, isso... Pô, Fabi, você tá... Às vezes eu mando lá, cadê o Fabi? Faleceu? Se faleceu, eu mando a coroa de flores pra você, não sei o que mais. Então, Manda mesmo. Então assim, chegar, pô, você tá sumido. Assim, teve um aluno lá que chegou pra mim e falou assim, cowboy, é uma coisa que, assim, eu cheguei, né? E ele falou assim, cara, na primeira semana aqui, todos vocês, os seus treinadores estavam me chamando pelo nome. Isso eu nunca tive em outra academia. Então, assim, você se importar com cada um, não é? Né? Então, porque assim, eu falo para os meus treinadores, ó, você está olhando o pessoal aqui treinando aqui, ó, todos eles são nossos patrões, todos eles eles estão lá, deixando de ficar com a família, então a gente tem que dar um bom, eles têm que sair treinados de lá e tem que sair vistos, todos têm que ser vistos ali. Então a gente tem que se importar e treinar bem com todos. E por isso que eu não coloco TV lá no... É bom que eu economize também, né, Fabi? Com certeza, é uma boa desculpa. Mas brincadeiras à parte, eu quero que eles conversem. Então, eu acho muito bacana quando eles entre eles, assim, sem a mão do cowboy lá, eles vão lá com os professores, com a minha professora ali, vão lá, vão para um churrasco. Puta, eu acho tão legal, cara. Falou, poxa, aquilo que eu tinha, que estava no meu coração, acabou indo para eles, assim. Então, assim, eu acho que isso tudo
tudo está muito embutido. A gente tem que passar essa qualidade de vida, né? Às vezes a pessoa está ali no home office, ali, trabalhando o dia inteiro. A única oportunidade que ela vai ter é de chegar ali no celeiro, ali, ser bem treinada, primeiramente, ser bem tratada. Então, isso eu acho muito importante. É isso que o celeiro preza. Então, são 2 anos de história do celeiro. Pois é. E aí, nessa história, a gente pode destacar alguns pontos. Ações sociais, treinamentos com o Corpo do Bombeiro, né, de primeiros socorros, eventos. Então, o que marcou para você nesses 2 anos? O que nesses 2 anos fez você entender que tá valendo a pena? Cara, cada minuto tá valendo a pena. A gente fala que... Acho que, Fabi, todo mundo tem problemas, né, cara? Todo mundo tem. Você tem seus problemas, eu tenho meus problemas. Mas, assim, se a gente puder se doar para aquele que está do nosso lado, aquele que está acreditando, é muito importante, né? É isso que a corporação do Corpo de Bombeiros me ensinou também. Então, assim, isso é muito importante. Isso você fala, poxa vida, a pessoa está ali, você tem que ajudar. Se você pode fazer... Todo mundo se fizesse um pouquinho, né, cara? É aquilo que eu sempre falo, a gente não vai mudar o mundo, mas se a gente consegue mudar o mundo daquela pessoa que a gente está ajudando, é importante, né, cara? Às vezes até a Fabi me chama, ô cowboy, né? Você sabe que eu fui bombeiro. Ô cowboy, tá tendo um trem aqui, tá apagando fogo aqui, não sei o que mais. Eu acho que tem vezes que eu não consigo ir, mas tem... Até a vaca atolada, não sei o que mais. Eu vou, cara, que eu acho que a gente tem que fazer o bem, cara, né? A gente tem que se doar pelo próximo, né? E isso é importante, porque então, a gente vê lá o quanto é importante. Eu vejo a Rose chegando lá para treinar. A Rose, para quem não sabe, do GAC. Ela chegando 6 horas da manhã, ela tá fazendo boxe com a gente, que agora a gente tem trabalho de boxe lá também. Vamos falar do Celeiro Fight. Celeiro Fight. E eu vejo, cara, ela ali cedo ali, cara. Então, assim, eu falo, pô, que mulher é essa, cara? Que mulher é essa que chegar ali, cara, ela ter força. Então, às vezes eu vejo que ela chega cansada, tadinha, mas ela tá lá. Então, fala, pô, como é que eu não vou dar um bom treinamento pra uma mulher dessa, cara? Uma fundadora do dessa. GAC, né? Uma mulher maravilhosa. Cara, eu chego lá no GAC, lá, meu coraçãozão velho do cowboy, já viu tanta coisa na vida, mas, cara, ele tem que ser muito forte, cara. Tem que ser... Então, como é que eu não vou cuidar de uma mulher ou homem, mas estou falando sobre a rua, como é que eu não vou cuidar? Como é que eu não vou dar um treinamento, não fazer ela se sentir bem naquele momento ali? Como é que eu não vou fazer isso? Então, assim, você tem que estar forte, tem que estar ali, ó. Entendeu? Então, eu acho que isso é importante. E então você fez, né, a corrida Picando a Mula, mais uma ação inédita, uma corrida temática, as pessoas de chapéu, escoltadas por cavalos. Uma edição foi com destinação para o Gaia, né, grupo de apoio indivíduo com autismo que está no Urbanova. A outra edição para o GAC. Então, assim, eu vejo que você tem essa preocupação com o entorno, você vive ali, você tem esse propósito também, né, de ser útil para a sociedade. Isso, cara, eu falo, né, cara, eu já fui ajudado, né, A gente teve na família, a gente foi do céu, não posso falar o inferno, porque o inferno é muito longe, mas do céu a época das vacas magras, né? Então, eu já fui ajudado na época das vacas magras. Então, assim, não que minha vaca tá muito gorda, não, mas melhorou bastante, viu? Você viu a casinha lá, né? Depois você põe aí da onde eu vim lá. Então, assim, se a gente pode ajudar um pouquinho que a gente possa fazer, então a gente faz essas ações do Pica na Mula, né? Então, quanto mais a gente reúne pessoas para fazer o bem juntos, em comum, com algum propósito, a coisa fica diferente. Então, assim, às vezes, vamos fazer uma corrida que cada um vai ajudar com R$100. Beleza, cada um vai mudar a vida de todo mundo. Mas não, mas você coloca lá uma sementinha na cabeça daquela pessoa que está ajudando. Você espalha você fala, poxa vida, por que acabou aquele doidão lá, tá fazendo negócio? Pô, eu vou fazer também, cara. Eu vou ajudar também e é isso que acontece. É isso uma que eu corrente fico feliz. do bem. E às vezes a pessoa passa a ajudar mensalmente, fazer uma doação mensal, se envolve com a causa, vai lá ser voluntário. Porque às vezes a gente fica
colocando um monte de empecilhos na frente de um monte... E a gente, todo mundo tem... É aquilo que eu falei para você, todo mundo tem seus problemas pessoais, né? É difícil, às vezes, você olhar para o lado e falar, pô, já tô com meus problemas aqui, vou olhar para o lado ali e ver aquela pessoa se ela está ajudando. É difícil, né? Às vezes não é questão de egoísmo, não. É porque nossa vida coloca tantas coisas na nossa frente, tantas barreiras, né? Tantas coisas que a gente já passou no passado, né? Então, problemas que você fala assim, poxa vida, né? E problemas que eu falo, todo mundo fala assim, esquece o problema. Não, a gente não esquece problemas e traumas do passado. Eu sempre falo, coisas ruins que a gente passou no passado tá tatuado aqui no nosso coração, né? Tá tatuado. A gente não esquece. Tá tatuado aqui. Só que a gente tem que ser forte o bastante para passar por aquilo e seguir a vida, né? Então, mas é isso. A gente tem que continuar seguindo a vida e continuar ajudando, continuar a fazer o bem. É isso que Deus nos colocou aqui para fazer. Com certeza. Cowboy, agora uma curiosidade. Como é a sua rotina? Como é seu dia? Porque tem um tanto de agro aí no meio, tem aula, tem família. Conta para mim um dia seu, como que é a sua rotina? Falar pro seu trem é doido mesmo, cara. o trem é doido mesmo. A minha mulher que fala assim, né? Acho que ela daqui a pouco ela vai ver. Que dia que ela vê isso aqui? Ela vai ver. A gente vai a hora em breve, ela com certeza vai assistir. Ela vai ver esse trem aí. O que acontece? Ela fala assim, amor, a gente não tem uma rotina. A gente nunca teve rotina. Eu falei, amor, eu nunca tive rotina desde eu já nasci, né? Com o punho fechado na guerra, cara. É pai separando, brigando com sem terra. Eu nunca tive isso. A minha irmã estava comigo ontem quando atolou a caminhonete. A caminhonete ficou atolada lá, porque cheguei atrasado. Então, assim, eu acordo de manhã, tomo meu café, aí vou lá pro celeiro, passo ali perto, já dou uma olhada para ver se tem vaca solta ali, gado, não sei o que mais. Aí chego no celeiro, dou aula ali até umas 10, 11 horas, volto, vou lá ver minha filha, almoçar com a minha filha, que eu acho muito importante. Algumas vezes eu consigo levar ela para a escola e volto, vou mexer com o gado. Aí mexo com o gado lá até umas 3 horas, 3h30, volto pro celeiro, treino, né? Que eu treino na parte entre 3 e 5 horas. Eu treino lá, treino boxe, treino a musculação, treino farm work. Vou revezando os trabalhos de treinamento. E aí vou lá para casa, tomo um banho, né? Para tirar o cheiro de vaca, né? Cheiro de boi, cheiro de cavalo, cheiro de ovelha. E aí vou lá, a gente fica até tarde lá no treinamento. Eu fico menos tempo à tarde, que é meu treinador Pedro, que fica lá, que é excelente, como toda a equipe celeiro. Queria mandar um abraço aqui para eles. Pedro, Paulo, a Eli, a Gabi, que chegou agora também, a minha esposa, que fica lá na recepção. Então, assim, hoje eu olho assim e falo, eu estou tranquilo com eles lá. Então, a equipe então você consegue conciliar todos esses papéis. E aí você também não falou dos animais que tem ali no celeiro, que você também cuida. Tem. Então fica 2 cavalos nossos lá, né? Que a gente fica, como eu tenho pouco tempo, eu solto bastante os cavalos, por exemplo, meus cavalos estão no pasto agora, porque a gente está reformando as baias ali. Então, assim, os bichos ficam... Eu não gosto muito de bicho preso em baia, só que os 2 cavalos ali são cavalos de baia, eles nasceram na baia. Então, assim, você fazer esse traquejo de começar a soltar passo, para eles não se machucarem em arame farpado, essas coisas, demora um pouco. Então, eu tô devagarzinho. Então, também tem a Juma, que é a jumentinha que fica lá, que, por incrível que pareça, minha esposa quis uma jumenta. Você vê como a Nathalie mudou, né, cara? Nathalie, ela queria uma jumentinha, colocamos lá, tem um pôneizinho. Podia querer um carro elétrico. Queria um carro elétrico, né? Tá vendo? Tá mudando. O cowboy velho tá incentivando a mulher dele. Então, assim, ela tem uma jumentinha, tem um pônei, que esse pônei ele veio de um rapaz que estava... Um amigo de um cara lá que estava maltratando ele. Então, ele tem, assim, uns problemas... Ele não é um... Pônei, geralmente, todo mundo acha que pônei é bonitinho, geralmente pônei é tranqueira, viu? Pônei, a maioria é tranqueirinha. Então, ele fica lá, o whey, né? O whey protein, né? A gente colocou... Aí tem as ovelhinhas lá, a linhaça, a tapioca, a farofa, a grandona lá, que também ficam ali também. Tem galinha agora. Tem galinha para todo lado. E minha filha também, ela adora bicho. Então, eu montei ali justamente para as pessoas, né? Terem esse contato, né, com os bichos ali,
né? A gente solta eles ali, eles não ficam de forma alguma... A criançada gosta muito, Adora né? ali. Ali não tem espaço kids, ali é Não, fica... natureza, vai lá ver o bichinho. O espaço kids é ali lá na lama, ali, já, tratando dos bichos, a molecada vai lá, sobe, dá milho pra galinha, dá feno pra cavalo, é muito legal, cara. E aí, Cowboy, recentemente você inaugurou o Celeiro Fight, uma academia de boxe, nesse mesmo contexto, nessa mesma temática country. Fala sobre esse novo projeto de vocês. O Celeiro Fight eu trouxe junto com um amigão meu, né, que é o Sandro, que eu falo que ele é meu irmão, ele não é um amigo, é um amigo meu há muito tempo. E ele foi cara, ele passou... Eu tive uma trajetória do boxe, mas a trajetória dele do boxe foi muito maior, né? Ele foi lutador, foi treinador de clubes renomados como o Clube Pinheiros em São Paulo. E ele tinha cavalo lá em São Paulo, então sempre tava... E eu falei, pô, a gente sempre quis morar perto, assim. Eu falei, cara, agora eu tive essa oportunidade, vem pra cá, cara, vamos montar uma academia de boxe, né, cara? E a gente tinha essa vontade, né, cara? E aí acabou, eu falei, pô, vamos montar como se fosse um ranchão aí, cara, né? Como se fosse um rancho. E aí a gente teve a ideia de montar tudo de madeira, então a gente trouxe o Celeiro Fight, que é um espaço totalmente voltado para o boxe. Vai entrar um outro treinador também para nos ajudar, que nós estamos ficando velho, né? Então o Jonathan vai trazer o boxe, vai ajudar a ministrar as aulas de boxe, né? Então o Celeiro Fight é totalmente, não sei se no futuro, mas agora totalmente é específico a aula de boxe. Lá não é o boxe, aquele boxe que... boxe só para queimar caloria. Não, lá você aprende o boxe. Você vai aprender, vai queimar caloria, vai ter condicionamento físico, vai ter resistência, vai ter tônus pra caramba aqui, né? Mas você vai aprender o boxe, né? Ainda mais nos dias de hoje, às vezes a gente precisa saber uma defesa pessoal. Então, assim, a gente tem tanto o pessoal vê o pessoal fazendo sparring, né? Que ali o trabalho ali dentro do ringue, né? Às vezes passa muita gente ali e vê o pessoal fazendo sparring, mas tem gente que não gosta de fazer sparring, tem gente que gosta de fazer sparring, tem gente que gosta de ir lá só para queimar caloria, que a maioria. A mulherada tá tomando... Vocês estão tomando tudo, né? Na verdade, né? Tá tomando... Tem muita mulher... Conta do boxe Conta ali. do boxe também. Então, assim, tem idosos treinando boxe, tem crianças treinando boxe, todo mundo vai aprender o boxe, todo mundo vai aprender o boxe com técnica. Eu e o Sandro estamos ali para ensinar o boxe, né? Porque não é só chegar e socar o saco de pancada ali. Você precisa ter técnica, senão se você se machuca. Então, assim, a técnica tem que ser aprimorada para você primeiro aprender a técnica para depois saber dar pancada no saco, enfim. O boxe tomou conta ali do Celeiro Fight. Muito legal. Cowboy, pra gente fechar, queria que você falasse um pouco sobre a importância da atividade física, porque você fala muito sobre isso. E ainda tem muitas pessoas que não priorizaram isso na vida. E você fala da atividade física para uma velhice mais saudável. Então, eu queria que você fechasse assim, com essa mensagem para as pessoas encontrarem tempo, né, para se cuidar. Tá. Eu acho que a gente coloca muitas coisas na nossa frente. Às vezes a gente se escanteia mesmo, né? A gente tem filho, a gente tem escola, a gente tem faculdade, a gente tem trabalho. Então, assim, mas você tem que pensar que nada disso é mais importante do que a sua saúde. Então, não se escanteie, não. A atividade física é importante. A gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Sem a nossa saúde, a gente não consegue fazer as outras N coisas que você tem para fazer. Então, a atividade física é muito importante. Você tem que parar um tempo da sua vida e falar, não, eu vou me cuidar. Não vou me escantear hoje. Não vou falar, não, eu vou sentar aqui na TV, ficar quieto aqui. Não. Pare o seu tempo. Você tem 128 horas por semana. Se você parar e olhar, você falar assim, eu vou 3 vezes por semana, você tem 128. Você não consegue 3 para cuidar de você, né? Então, assim, ninguém, além de Deus, ninguém gosta mais de você do que você mesmo. Então, cuide de você para você... É aquela filosofia aeromoça, né? Que você está no avião lá, a aeromoça fala assim, em caso de turbulência, afivele a sua máscara para afivelar a pessoa do lado. Então, afivele a sua máscara primeiro, senão você não vai conseguir ajudar o seu trabalho, seus filhos, sua família. Afivele a sua máscara, cuide de você que você merece. Deus fez você para você cuidar de você como você merece. Muito bom, muito legal. Para a gente fechar, eu quero que você me diga
O que representa esse momento para você? O que representa esses 2 anos de história de celeiro? Que já aconteceu tanta coisa, né? O que representa isso para você, cowboy? Cara, eu acho que passa um filme na cabeça, né? Eu lembro que você foi lá acompanhar a inauguração lá. A Fabi tá com a gente desde o começo. Você faz parte muito disso aqui, Fabi. Muito orgulho, assim, ver essa história ali no nosso bairro. Não é porque você é minha amiga, não. Você sabe que uma coisa que eu não tenho é puxar saco de ninguém, não. Mas você tá com a gente ali desde o começo. Você foi muito importante em toda essa história nossa. Toda essa história nossa. Uma honra. Desde o primeiro vasinho eu lembro que você trouxe um vasinho de orquídeas, né? Eu lembro que quando a gente abriu o celeiro ali, a inauguração, né? Passei a noite trabalhando, pintando as coisas. Os aparelhos os aparelhos chegaram um dia antes, imagina? Os aparelhos chegaram um dia antes. O celeiro estava acabando a pintura lá. E a gente a minha esposa, tadinha, nunca tinha aberto comércio, então ela estava nervosíssima, né? Então, naquele momento ali, eu lembro que até que eu vi seu carro chegando. A gente abriu a inauguração às 9 horas, a gente abriu o celeiro, caramba, não tinha ninguém. Aquilo deu aquele frio na barriga, né? E eu, pra variar, tava todo cheio de lama, de tinta. Eu falei assim, amor, eu vou subir em casa, vou tomar um banho e desço. Ela, pelo amor de Deus, não me deixa aqui. Porque assim, eu olhei pra ela e vi ali que não tinha ninguém, né? E falei, poxa, cara, inaugurei. Caramba, gastamos todo o dinheiro ali, cara. Eu lembro que se tivesse sobrado 10 mil na poupança, era muito. Eu acho que não foi isso que sobrou. Por sinal, para quem vai comprar a franquia, essa história fica para você. A gente ficou com, acho que, uns 5, 10 mil reais de tudo que a gente tinha. Investimos tudo ali. E no segundo mês a gente já começou a ganhar dinheiro. Mas voltando ao assunto lá, e aí eu subi para tomar banho. Quando eu tava descendo ali na ladeirinha ali, eu olhei e tava forrado de carro para tudo quanto é lado, cara. Aí eu falei, nossa senhora, Deus é bom demais, cara. Aí eu cheguei lá... coitada da Nathalie. Nathalie tava ali, sozinha lá. Com os cabelos da cabeça. Então, essa trajetória nossa foi muito boa. Eu falo que é uma trajetória de sucesso, né, cara? A gente agarrou com unhas e dentes ali. E a gente dá muito valor pro trabalho, valor para as pessoas que confiam no nosso trabalho. Então, essa trajetória foi de sucesso e será muito mais, porque as pessoas vão ter essa oportunidade de ganhar o dinheiro comprando aí a franquia Celeiro e ganhar o dinheiro com honra e com honestidade, que é o que a gente preza ali. A gente não vende mentira, a gente só vende verdade ali. Com certeza. Cowboy, obrigada pela sua participação, adorei te receber aqui. E queria dizer, né, que é um motivo de muito orgulho para o nosso bairro, ter essa história nascendo ali, motivo de orgulho para mim, ter acompanhado isso desde o começo, ser aluna do Celeiro e ver que tudo isso que você está falando aqui é muito verdadeiro, né? Que é essa a essência do Celeiro, que é isso que os alunos do Celeiro sentem. Então, parabéns por fazer tudo com muito amor, né? Por colocar amor em tudo que você faz, por colocar dedicação. Você tem muita técnica também. Você tem muito conhecimento técnico na área de educação física, que talvez as pessoas de fora pensem, quem é esse cara, esse cowboyzão, desse estilo e tal. Ali tem muita técnica, tem muito conhecimento, mas também tem isso, tem amor, tem acolhimento, tem apoio, tem incentivo. Você enxerga as pessoas. Então, que você siga essa trajetória. Parabéns pelos 2 anos do Celeiro e que você continue fazendo esse trabalho, que Deus continue abençoando vocês lá. Todos nós, Fabi. Obrigado, obrigada. Fabi. Obrigado, Deus abençoe. E obrigada a vocês também que nos acompanharam em mais um episódio do UrbaCast. A gente se encontra no próximo programa.